Boa noite a todos que nos assistem através das redes sociais. Eu gostaria de mandar um abraço a cada um de vocês e vamos começar mais uma meditação da palavra de Deus. Meus caros irmãos, eu gostaria de dizer a vocês que a gente vai fazer uma meditação ali no texto sagrado. Se vocês prestassem bastante atenção, é um texto, mais um dos textos bíblicos que vem a chamar bastante a nossa atenção, porque ele se compromete à nossa salvação. Aliás, quem quer conseguir a salvação tem que andar nos caminhos de Deus através das Escrituras Sagradas. Então, esse texto, ele vem a nos dizer a nossa intercedência entre nós com Deus. Como nós chegaremos até Deus? Só existe um caminho que nós chega até Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que pode nos levar. Porque Jesus Cristo é a salvação. Nessa terra existem vários caminhos, um para um lado, um para o outro, muitos caminhos. A maioria segue o caminho errado. Segue a estrada que no final da estrada ela vai se debater com o mar e deixa a estrada certa. Aí ela vai ter que fazer o percurso todinho de volta de novo para seguir a outra estrada certa. Isso acontece com todos que não andam no caminho de Deus. Como eu disse na outra reunião e volto a repetir, se nós aqui nessa terra não fazer um compromisso com Deus, o compromisso com Deus não é só você chegar à noite e orar, não. Não é só você ir à igreja finais de semana, não. O compromisso com Deus é a cada segundo da nossa vida, a cada momento da nossa vida. São momentos decisíveis, são momentos de escolha. Para que lado nós escolhemos, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Mas para que isso aconteça, nós temos a Bíblia Sagrada. Como eu disse no texto anterior, através da Bíblia Sagrada, nós encontramos um verdadeiro caminho do Senhor Jesus Cristo. E encontrando o caminho, mais adiante, nós conseguimos ter o Espírito Santo que pode nos guiar e levar a terras boas e nos livrar de muitas coisas ruins
que o demônio venha a tentar. O demônio sabe que o lugar que ele mora é ruim, que é o inferno. E ele não quer ir sozinho para o inferno. Então, ele quer levar a humanidade juntamente com ele. Agora à tardezinha, agora há pouco, eu estava meditando ali no texto de Jó. Para mim, estou fazendo uma reflexão, tudo para mim trazer para vocês esse texto de Jó. O que acontece? Esse texto de Jó, ele se refere que o demônio disse que a riqueza dele seria o motivo de que a adoração dele por Deus seria o motivo da riqueza. E ele tinha muitas coisas. Só que foi Deus que chegou o demônio e falou o demônio, não foi o demônio que chegou para Deus. Deus que chegou para o demônio e falou: você só não tira a vida dele, o resto tudo você pode fazer. Então, a mesma coisa somos nós aqui. Nós temos que ser uma pessoa igual a Jó. Jó era uma pessoa obediente à palavra de Deus. Era uma pessoa que seguia os caminhos de Deus. Então, era a pessoa que Deus confiava. Então, por que nós, a maioria, escolhe o caminho errado? Lembrando que nós não somos santos. Nós todos os dias passamos pelo ato de pecar. Nós somos pecadores. Mas aqueles que estão nos caminhos de Deus, às vezes ele comete o pecado, mas logo em seguida vem o seu arrependimento. Então, ele, como está prescrito no texto ali, então ele já anda no caminho do Senhor Jesus Cristo e ele já fica cada vez mais se renovando esse caminho. Então, é como a palavra de Deus. Quando você começa a entender o texto, você começa a se aprofundar na palavra, e aí você não quer mais se distanciar da palavra de Deus. Lembrando para vocês que eu disse aqui, religião existe muitas, igrejas nem se fala. Preste atenção vocês que querem seguir o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos promete a salvação e uma vida eterna com Ele. Não segue doutrina errada. Pelo fato de você estar em uma igreja, não significa que aquela pessoa esteja certo, que aquela pessoa esteja correta, aquele líder espiritual esteja correto. Não significa. Isso não vem ao caso. Basta você ver se essa igreja é baseada, é estruturada no que a Bíblia Sagrada fala. Porque eu já cheguei, quando lá em 2017, mais ou menos, 2017, eu já coloquei o pastor diante da parede. Fiz pergunta para ele, ele não soube responder. E eu acabei dando a resposta para ele.
Então, isso acontece na maioria de muitas igrejas que estão por aí. Sem falar que hoje um dos melhores comércios que o pessoal estão fazendo é a igreja, comercializando com a igreja através de dízimo e oferecendo bênçãos impossíveis, porque eles não podem dar. Só quem pode dar é o nosso Deus. Então, eu gostaria que vocês tomassem cuidado a respeito da sua religião, do seu líder espiritual. Porque às vezes você está pensando que você está fazendo a coisa certa e aí você acaba não está fazendo a coisa correta. Então você às vezes fala, eu estou no caminho de Deus, estou no caminho do Senhor Jesus Cristo. Mas você está fazendo aquilo que o líder espiritual te falou, mas o que o líder espiritual te falou está tudo errado. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com o que Deus nos promete, com o que Deus manda nós fazermos. Então, para concluir aqui, o que vem acontecer, quero que vocês fiquem alerta sobre isso. Então, para que isso aconteça, pegue o hábito de meditar na palavra, peça a Deus sabedoria na palavra, e vocês vão conseguir meditar o texto sagrado, vão saber se interpretar o que aquela palavra diz. E aí, o que vem a dizer para vocês também vocês já estão cansados de ver exemplos de muitos líderes espirituais que no final acabam indo para a prisão. Por que motivo? Por roubo, lavagem de dinheiro, estupro, assédio sexual e assim por diante. Então, um líder espiritual fazer isso. A fonte que jorra água doce não pode jorrar água fina ao mesmo tempo, não. Ele jorra água doce, daqui a pouco é água salgada. Não. A fonte, ou ela jorra água doce. Ela não jorra água doce e daqui a pouco ela desce água salgada, não. Assim também são com muitos líderes espirituais. Muitas pessoas que acabam levando a palavra de Deus, que são os falsos profetas. Então, eles vêm diante de você, tem um comportamento bom, fala a palavra de Deus, diante da sua igreja, tudo. Mas fora da igreja, num lugar estranho que ninguém conhece, uma das pessoas que estão mais perdidas no mundo perde para ele. Então é o seguinte: se a pessoa, quando recebe o chamado de Deus para servir a ele, ele tem que ir de corpo e alma, coração. Ele não deve fazer ao contrário, recusar o chamado. Ele tem que ir. Agora, muitos não têm chamado. E também não são escolhidos.
Então muitos não são escolhidos e querem ser líderes espirituais e quer pregar a palavra. Ele nunca vai conseguir levar o evangelho adiante. Só fazendo uma correção aqui, porque o retorno aqui tem um problema no retorno. Eu disse atrás, porque nós todos somos chamados do Senhor Jesus Cristo, mas poucos serão escolhidos. O chamado vem para todos. Agora, o escolhido para pregar o evangelho são poucas pessoas. É porque deu um problema aqui no retorno, então acabei confundindo aí a palavra. Então, é isso que vem acontecer na maioria de pessoas que quer realmente algo com Deus. Eu estive prestando atenção nas redes sociais, não só nas minhas meditações, como em outras meditações de outras pessoas, e assim por diante. Eu vejo o seguinte, que vai dar muito trabalho para trazer muitas pessoas para o evangelho. Porque Satanás, ele tem uma facilidade imensa de implantar na mente da pessoa que aquela coisa que está errada está certa. Porque nós não temos o mesmo pensamento, mas na hora de meditar o texto sagrado, o que a palavra diz para mim, diz para você também. Então, nós sabemos que neste mundo a vaidade, a ganância não é coisa de Deus. A mentira, como a palavra diz, toda língua se confessará. Então você que tem um segredo, você que andou fazendo algo errado, procure a dizer, porque de uma forma ou de outra vai ser revelado. Não pense você que você fez aquela coisa bem escondida que ninguém vai saber, não. E não tem nada oculto e não venha a se revelar. Mas outra coisa que João descreve, que ele não se envergonha do evangelho. Eu vejo muitas pessoas por aí se envergonhando do evangelho. Ah, mas se eu estiver numa igreja evangélica, o pessoal vai criticar. Não vai olhar para a crítica, não vai olhar para nada. Nós temos que viver a nossa vida dentro de si próprio. O que Deus deu para um, deu para todos. Deu 2 pernas, 2 braços e assim por diante. Às vezes alguns são deficientes por algum motivo, ou por motivo até da natureza, de nascimento. Mas a nossa mente não deve ser poluída. A gente não deve ser levado pelos outros. Nós devemos ter a nossa própria opinião, a nossa própria decisão. Como eu já digo, outro exemplo para vocês também. Tem pessoas que querem seguir uma vida do mundo.
mas porque tem familiares que da igreja, prende aquela pessoa sem que prende aquela pessoa a seguir aquele caminho que a pessoa não quer, que é o evangelho. A pessoa quer ir para festa, quer beber, quer curtir, e aí gera aquela discussão entre pais e filhos. Senhores pais e mães, assim por diante. O evangelho, ele tem que ser pregado, não obrigar a pessoa a seguir. A pessoa tem que ir de livre e espontânea vontade. Eu conheço um caso que veio a acontecer, que a pessoa da igreja veio a iludir uma pessoa jovem de seus 13 anos de idade, colocar coisa na cabeça para essa pessoa ir para a igreja e chegar ao ponto de se batizar, sem essa pessoa ter pleno conhecimento sobre uma nova vida, um novo nascimento. Ela não foi por querer, ela foi iludida. E aí, no que ela foi iludida, ela seguiu essa igreja, tudo, jovem, bonita, e foi seguindo. Quando ela chegou numa certa idade, nos seus 18 anos, 19 anos, ela viu um mundo diferente daquele que a pessoa prendia ela, e ela ficava, por gostar daquela pessoa, ela ficava com medo de dizer a verdade, que não queria seguir aquele caminho. Aí, quando ela completou os 18 anos, viu aquela juventude indo para a festa, se maquiando, e aí essa pessoa, ela veio a ter problemas mentais. Nesse problema mentais que essa pessoa veio a ter, ela tentou uns 10 suicídios. E nenhum ela morreu. Tentou 10 e nenhum ela morreu. Resumindo, como que ela se encontra hoje? Ela se encontra num estado bom, vivendo a vida dela como ela quer, mas dependentemente de remédio. Então, não obrigue seu filho, sua filha a fazer o que eles não querem, porque nem o próprio Deus não nos obriga a seguir o caminho dele. Siga quem quiser, quem não quiser, não siga. Eu também já tenho falado a respeito disso, do que acontece com as pessoas que querem seguir a Deus e outras que não querem seguir. Que outros que fazem criticações. Então segue quem quiser, quem não quiser não segue. O próprio Deus não obriga. Pode pegar as escrituras sagradas e ler. Não tem lugar nenhum que fala que Deus obriga você a servir a Ele, a seguir os caminhos dele. Não tem nenhum lugar que se refere a isso. Então, o que vem a acontecer? O nosso Deus,
Ele nos chama, todos nós temos chamado. Tem outros que são escolhidos para o Evangelho, para pregar a palavra. E não é esse convite, não é para qualquer um, não, hein? É um convite e tanto. E tem uns que vai e tem outros que não vai. O que eu posso dizer para vocês hoje, que uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida foi conhecer a palavra de Deus. Foi colocar Deus na minha vida. Porque eu posso dizer para vocês que na minha vida eu só não fiz usar droga e nem roubar. Mas os demais coisas, vírgula, eu fiz muita coisa. A minha vida, na minha idade de 16 anos até os 20 e poucos anos, eu fiz muita coisa na minha vida. Como o povo diz, aproveitei muito. Mas pelo contrário. 2013, conheci o Evangelho. 2014, recebi o chamado e fui. Recebi o chamado de Deus e fui. Nesse chamado de Deus, eu fiquei uma temporada de uns 2 anos, mais ou menos, firme na palavra e na fé. Acho que antes de 2012, antes. Depois eu desviei da palavra. Só que eu não tinha passado pelas águas. Não tive um novo nascimento. 2014, recebi outro chamado. O que o pastor primeiro me chamou para mim na igreja, eu fui. Nem aqui não fui na cidade de Montes Claros, onde na época eu estava morando. E para ir a essa igreja, eu tinha que pegar um ônibus. Era difícil. A igreja não ficava na frente da minha casa. Eu não medi consequência. E fui. E aí, lá, tudo que o pastor me disse para mim não, disse para, tinha mais ou menos umas 500 pessoas. Aquela palavra foi tocada diretamente na minha mente e no meu coração. Então, o que acontece? Eu voltei para o Evangelho. E aí, eu fiquei mais outra temporada no Evangelho. E tornei voltar para o mundo de novo. Segunda vez que eu voltei para o mundo. Só que cada voltada que eu voltava era menos prazeroso. Era menos prazeroso. Já não tinha mais aquela disposição de ir em festa. Focava mais em bebidas. Em farras, assim, por exemplo. E aí, me aconteceram muitas coisas
veio um novo chamado de novo, me chamou, me tocou, parece que pegou no meu braço e me levou. Fui. E aí eu fiquei quase 5 anos, mas aí eu me passei pelas águas 3 vezes. No primeiro ano, o pastor me procurou se eu tinha certeza, e eu disse que sim. A piscinona cheia de água, e fui preparado para o batismo. No próximo ano, tornei passar pelas águas de novo. E no próximo ano, tornei passar pelas águas de novo. Então, nessa igreja que eu fiquei, o pastor viu algo diferente em mim. Não me viu um esquenta-banco. Me viu ali uma pessoa que a palavra que ele disse, que ele falava e meditava, eu tinha 10, 15 perguntas para fazer para ele. Enquanto os outros iam embora sem ter o entendimento da palavra. Ele falou, não, vai ter uma inauguração de uma igreja em Caetité e vamos conversar com o bispo, que é de Vitória da Conquista, e vamos nos encaixar em uma igreja. Nós precisamos de pessoas como você. Aí eu fui, a gente conversou, depois da inauguração da igreja, tudo. Aí até que marcamos e voltar de novo, eu tornei ir para o mundo de novo. Aí não dei ouvidos, ainda chegou a me ligar, não dei ouvidos, saí e agora estou de volta. Só que assim, eu saí, fiquei um ano no mundo, que agora no mês de fevereiro, no mês de março vai fazer 1 ano que eu voltei para o Evangelho. E aqui agora é daqui para o reino do céu. Não vou dar mais brecha para o demônio destruir a minha vida, porque ele fez muita bagaceira na minha vida. Aí, essa é a minha história. Possa ser que a sua seja parecida. Mas, meus irmãos, talvez o seu chamado seja hoje. Não perca tempo, talvez o seu chamado seja hoje. Talvez Deus esteja te chamando hoje para o Evangelho, para servir a Ele. Porque toda pessoa que chega diante de você, pregando a palavra, te fazendo um convite para o Evangelho, você está recebendo um chamado. E para ser um escolhido é somente por Deus, pela revelação da palavra. Como essa última vez eu me lembro do que aconteceu comigo. Não tive problema nenhum. Não tive problema com justiça, não tive problema de doença, não tive nenhum tipo de problema.
saí do mundo mais são do que eu entrei. Bem mesmo. Mas veio um chamado muito forte para mim, que até hoje eu me emociono de como veio esse chamado. Foi muito forte. Então, não tem como eu abandonar o Evangelho. Não tem como eu abandonar o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Porque essas coisas do mundo, para mim, já está tudo bom. Vivo no mundo, mas vivo nas coisas de Deus.